Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre funções. Bom, para a aula de hoje nós vamos precisar de caneta, um lápis, uma borracha e um esquadro. O esquadro seria talvez aqui a ferramenta mais importante, né? Ou pode ser também uma régua. Eu gosto do esquadro porque ele tem aqui a função de régua, tem as medidas, e também tem aqui o ângulo de 90 graus que ajuda na hora de construir o gráfico. Bom, começando com um exemplo, para a gente definir um pouquinho do conceito de função, que seria o seguinte. Um medalhista olímpico de canoagem treina diariamente 1 hora e meia para se preparar para as Olimpíadas. Bom, então aqui a gente tem duas grandezas, que seria o número de dias e o número de horas. Ou seja, para cada dia trabalhado a gente vai ter aqui 1 hora e meia de tempo, né? Então, para um dia treinado, 1 hora e meia de horas. Para 2 dias, 3 horas. 3 dias, 4 horas e meia. E assim por diante. Para 4 dias seriam 6 horas e assim por diante. Ou seja, para cada um dia eu vou somar aqui 1 hora e meia a mais no total de horas. Observe que nessa situação aqui há uma relação entre essas duas grandezas, que seria a quantidade de dias e o tempo de treino. Além disso, também dá para perceber que para cada quantidade de dias há apenas uma quantidade correspondente no número de horas. Quando duas grandezas A e B qualquer, no caso, né, existir uma única correspondência para cada medida de A, ou seja, para cada valor de A existir uma única correspondência em B, dizemos que B está em função de A, ou seja, B ele é definido pela quantidade de A, ou seja, o número de horas é definido pela quantidade de dias treinados, né? Como é que ficaria o exemplo 2 aqui? Como é que ficaria um outro exemplo, né? Uma empresa de aluguel de carros anunciou em seu site uma oferta no aluguel de carros populares, que seria uma taxa inicial de R$ 100 e mais 50 centavos por quilômetro rodado, né? Bom, o que dá para perceber aqui? Que a gente tem duas grandezas definidas. O meu valor a pagar, que eu posso definir aqui como uma variável y, né, para dar um nome, e eu tenho aqui também o número de quilômetros rodados, que seria a distância. Nós podemos aqui definir com a variável x. O que vai acontecer aqui? Eu vou esquecer um pouquinho essa situação de x e y só para a gente poder usar uma forma mais prática para depois partir para a função em si, para a equação no caso, né? Bom, se eu fosse querer saber, por exemplo, ao rodar 200 quilômetros, como é que fórmula, que jeito que eu uso para fazer essa conta? Bom, o que dá para mim escrever aqui? Que o meu valor a pagar é igual ao quê? A taxa inicial de R$ 100 somado de o número de quilômetros rodados multiplicado por 50 centavos, né? Então, no caso aqui, o meu valor a pagar vai ser R$ 100 da taxa inicial, mas como eu rodei 200 quilômetros, isso vai ser 200 multiplicado por 0,5. Então, isso, meu valor a pagar vai ser igual a 100, mais 200 vezes 0,5 vai dar 100 também. Então, isso vai dar o meu valor a pagar, R$ 200. Tá? Ou seja, ao rodar 200 quilômetros nessas condições, eu vou ter um gasto de R$ 200. Agora, se eu parar aqui para reorganizar isso aqui de uma maneira utilizando as variáveis x e y, que vai ser a nossa proposta, né? Perceba que eu defini como valor a pagar sendo y, eu apenas coloquei y para dar um nome a isso, uma representação, ou seja, y vai estar representando o meu valor a pagar e o x vai estar representando os quilômetros rodados. Então basta eu substituir aqui o y por valor a pagar e o x por quilômetros rodados. Então como é que ficaria? O valor a pagar y vai ser igual a 100 somado com o número de quilômetros rodados, que é x, multiplicado por 0,5. Então aqui a gente já tem
um pequeno esboço, um pequeno exemplo do que seria uma função, ou seja, um está em função do outro, né? O meu valor a pagar, que é y, depende da quantidade de quilômetros rodados que eu fizer. Então eu digo que o y está em função do x, ou o meu valor a pagar está em função do número de quilômetros rodados. Então vamos supor, eu vou rodar 500 quilômetros. Como é que eu utilizo, como é que eu faço essa conta usando essa função? Ou seja, essa função aqui, ela vai servir para qualquer situação, para qualquer quilometragem que eu quiser saber, basta utilizar essa função e calcular. Então, para 500 quilômetros, ou seja, o x é os quilômetros rodados. Se eu rodar 500 quilômetros, então vai ficar y, que é o valor a pagar, igual a 100 mais x, que é o número de quilômetros, 500 multiplicado por 0,5, y vai dar 100 mais 500 vezes 0,5 vai dar 250, então isso y vai dar o equivalente a R$350 a pagar. Então aqui eu fiz duas contas, eu fiz um f de 200, né? Então para 200 quilômetros eu defini a função, calculei, isso deu o equivalente a R$200, que tinha a taxa inicial, e para 500 quilômetros isso deu o equivalente a R$350, ou seja, como eu falei, o meu valor a pagar está em função do número de quilômetros rodados. Aqui eu rodei 500, paguei 350, aqui eu rodei 200, paguei R$200. Então aqui a gente tem um pequeno conceito, um pequeno exemplo do que seria uma função, ou uma pequena fórmula, vamos falar assim, né? Que vai para esse exemplo aqui, vai servir para qualquer quilometragem. Então se eu quisesse saber, por exemplo, para 1 quilômetro, então eu teria o f de 1. Se eu quisesse saber para 2 km, eu queria saber a função para 2 km. O que eu fiz aqui foi simplesmente calcular a função para 500 km, que aí foi justamente esse cálculo aqui que a gente acabou de fazer. Bom, como é que eu faria a representação, gráfica disso? Vai ficar para o próximo vídeo, tá? Então, eu encerro aqui com esse exemplo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre como representar isso aqui através de um gráfico. Por hoje era isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.